Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Raio X. Meu nome é Leandro Rezende, do canal UX Unicórnio, e hoje a gente vai avaliar o case do André, que é um case sobre segurança no trânsito. Ele criou uma solução para ajudar os motoristas a terem mais atenção quando eles dirigem, principalmente focado na central de multimídia do Fiat Argo. Então foi bem legal o case dele. Os principais aprendizados que eu destaquei foram os seguintes: a importância de uma boa apresentação para você prender a atenção do recrutador, prender a atenção do leitor ou do seu possível cliente. Como é importante você definir um propósito claro, um objetivo claro, para você conseguir entender se o processo de design está te ajudando a atingir esse objetivo. O André fez isso muito bem. Alguns pontos de melhoria que você vai ver é em relação à virada da pesquisa quantitativa para qualitativa. Nas pesquisas quantitativas a gente quer entender o que está errado e ele conseguiu descobrir. E nas qualitativas você vai entender o porquê, o como você pode melhorar. Então nessa viradinha dele aqui cabe algumas melhorias para conduzir as pesquisas qualitativas na direção de um resultado melhor, e os testes de usabilidade também. Eu fiz algumas considerações que vão ajudar a ter resultados melhores, conduzindo melhor o usuário nas tarefas e não simplesmente pedindo para ele avaliar o protótipo, né? Porque muitas vezes a gente cai nesse problema. Olha, dá uma olhada no meu app, o que você acha? Você vai lá, mostra o app, a pessoa te dá um monte de considerações, mas você não sabe se ela está usando direitinho. Então a grande dica é: dê uma tarefa clara para o seu usuário. Eu vou mostrar na prática como fazer isso durante a avaliação do case do André, né? E você vai ver que testes de usabilidade, quando são bem conduzidos, eles podem te trazer ainda mais insights. André, o seu case ficou muito legal, você está de parabéns, você conseguiu realmente pegar todos os fundamentos e os pontos de ajuste aqui. Quando você fizer os módulos de UX Strategy, de UX Research, de UX Writing, você vai dar uma tunada nesse seu case de portfólio e ele vai ficar muito legal. Então parabéns pelo trabalho e bora começar a análise. Então vamos lá, esse é o case do André Cecchia Antonietti, é um nome italiano, hein? André Cecchia Antonietti. Vamos lá, André. Problema resolvido. Aceitei o desafio de propor um app para controle do uso do celular a partir da monitoração das mensagens e ligações durante o trajeto do motorista. Objetivo do produto: fazer com que o usuário se conscientize para responder mensagens de texto e atender ligações durante o trajeto. Conscientize sobre, né? Para isso, o app responde as mensagens e informa a indisponibilidade do motorista no trajeto. Então, a solução aí para reduzir acidentes de trânsito, né? O objetivo do produto talvez seja esse. Então aqui você disse, André, que o seu objetivo, olha, é fazer o usuário se conscientizar para responder as mensagens. Mas o que está por trás disso, né? Talvez o grande objetivo seja reduzir aí os acidentes de trânsito. Mas tudo bem, aqui você focou mais na solução e é natural que a gente tente focar mais na solução. Mas lembra que as pessoas não querem o seu produto, elas querem a transformação que ela gera na vida delas. Então o que ela quer não é um aplicativo para não poder responder mensagem. Concorda que isso é ruim? O que ela quer é mais segurança no trânsito, né? Ela quer mais segurança para ela, para a família dela. Então, quando você fala de objetivo de produto, a gente tem que focar nessa direção. Solução: meu app tem duas possibilidades para que o uso do celular ao volante seja reduzido. A primeira delas é uma configuração padrão, onde as mensagens e as ligações respondidas automaticamente pelo app. A segunda é uma configuração personalizada, onde o usuário é convidado a entender os parâmetros de segurança e, assim, diminuir o uso do aparelho enquanto dirige. Ao não ser necessário responder mensagens ou atender ligações, o motorista pode estar mais atento ao trajeto, reduzindo as probabilidades de acidentes no trânsito. Tá vendo que você trocou aqui um pelo outro? Aqui você está falando do objetivo e do benefício, né? Dentro da solução, e a solução você falando do objetivo. Sendo assim, o app aumenta a sensação de segurança do motorista, dando uma vantagem ao veículo em quesitos correlatos, bem como pode traduzir-se em oferta e promoções junto à marca. Então os usuários são os motoristas que usam o celular e o conectam na central de multimídia, beleza? Então aqui a gente vai trabalhar nessa solução. Vamos ver como é que ficou o case aqui do André Cecchia. Vamos lá, diminuindo os acidentes de trânsito envolvendo celular e volante. Beleza, olha, utilizando o X-Design, ficou muito no gerúndio aqui. Eu usaria a linguagem mais ativa aqui, né? Utilizei o UX Design para criar uma interação motorista-dispositivo eletrônico mais segura e diminuir acidentes causados pela falta de atenção no trânsito na central multimídia do Fiat Argo. Legal, usou o Fiat Argo aqui como exemplo. Vamos lá, colocou uma imagem aqui que chama atenção, que você já vê que você também pegou na parte visual. E é legal, olha só essa estrutura, você deu aqui o objetivo, deu o grande objetivo, falou que está trabalhando com UX Design, falou um pouquinho da solução e já trouxe uma imagem. Então olha só, o recrutador, quando ele lê isso aqui, ele bate o olho e ele fala: cara, isso aqui é algo que de repente dá para eu ler. Inclusive, os recrutadores, eles vão fazer isso aqui com o seu artigo, olha. Opa, persona, fez a jornada, fez validações, fez pesquisas, deixa eu ver aqui, pensou em alternativas, priorizou, trabalhou aqui com lápis, fez teste de usabilidade, bacana. Olha só, fez o wireframe. Fluxo dentro do wireframe, trabalhou guia de estilos, tipografia, parece que tem conhecimentos em design de interfaces.
Alta fidelidade. Tem um protótipo aqui. Deixa eu ver. Provavelmente é uma leitura diagonal que o recrutador vai fazer. Se você chamar a atenção dele, ele vai ler o seu artigo. E nesse caso aqui, vamos ver aqui, olha. Então vamos lá, chegue bem Fiat Argo, login, quero chegar bem, minha rota, iniciar o trajeto, desbloquear, seu trajeto chegou ao fim. Beleza, vou dar uma olhada no artigo, tá? É esse nível de atenção que você vai ter do recrutador, beleza? Esse nível de atenção. Ele vai ter vários cases para olhar, vai ter vários currículos para olhar e você tem que chamar a atenção dele nesse nível, tá? Por isso que é tão importante preocupar com o visual também. Ao invés de só trazer um texto escrito, ter esse cuidado aqui que o André teve, olha, ele teve o cuidado de colocar aqui quais são as informações que ele estava avaliando, quais são as hipóteses. Teve o cuidado de trazer as informações aqui das pesquisas. Mostra, só de passar o olho, mostra que você passou por algumas etapas muito importantes dentro de um processo de design de experiência do usuário. Então agora, tendo interesse no seu case, eu vou ler ele com mais cuidado. Quer dizer que ele vai ler tudo? Não. Talvez ele vai se interessar por um pedaço, né? Então se na vaga tá perguntando assim, eu tô precisando de alguém que entenda de pesquisas com usuários e prototipação. Então, peraí. Então, deixa eu ver como é que ele fez as pesquisas aqui. Vou direto aqui na etapa de validação e vou ler como é que você fez a pesquisa. Vou ver como é que você fez o protótipo. Tá? E se for alguém interessado em um UX e UI designer, vai vir direto aqui ver, cara, deixa eu ver como é que ele fez esse guia de estilos aqui, se ele se preocupou, se ele argumentou direitinho. Os recrutadores, eles vão focar naquilo que é importante para eles naquele momento. Então eles não vão provavelmente ler o seu artigo inteiro. Por que a gente tem que ler o artigo inteiro aqui e revisar tudo? Porque a parte que o recrutador resolver ler tem que estar boa. A parte que ele resolver ler tem que estar boa. E mais do que isso, se você for esperto na sua vaga, e vai uma dica para você também, André, quando você for submeter, olha, seu artigo tem 10 minutos. Talvez a atenção que você vai ter vai ser 5, 7 minutos a atenção que você vai ter do recrutador na hora que ele for passar por essa etapa aqui antes de te chamar para uma entrevista. Seu case de portfólio, ele é a ferramenta que vai te ajudar a falar, olha, eu não simplesmente estudei as técnicas, eu sei aplicar. Tá aqui as minhas habilidades. Ela é a prova que você consegue executar aquilo que a empresa precisa. Então, quando você for submeter o case, dá uma olhada no que a vaga está pedindo, pega o que a vaga está pedindo e tenta deixar o seu case de portfólio bem focado nessa vaga, tá? Então, você faz um case completão aqui no programa UX Unicórnio, você vai aprofundar na parte de pesquisa, vai aprofundar no mapeamento, vai aprofundar na parte de UX Writing, vai aprofundar na parte de design de interface. Se você for aprofundar em tudo no seu artigo, vai dar 40 minutos, 1 hora de artigo. Mas você pode ter um artigo bem feito e quando você for submeter para a vaga, você pensa, olha, beleza, estão pedindo mais a parte de pesquisa, então salva essa versão que é mais completa, cria uma versão menor, cria ela só com as partes que o seu recrutador quer, que a sua empresa quer, a empresa que você está querendo submeter, e deixa um link no final falando, olha, a versão completa desse artigo é essa daqui, onde eu exploro outras áreas do design, mas o que você queria é isso daqui, olha. Quanto mais personalizado for, melhor. Nenhum problema se você falar, olha, eu criei esse case de portfólio para submeter para uma vaga no Nubank. Eu criei esse case de portfólio para submeter para uma vaga na Decolar, para submeter para uma vaga no Conta Azul, enfim. Você pode deixar esse nível de personalização, você fala, cara, eu me importo com essa vaga, eu quero essa vaga é minha, beleza? Claro que você não vai falar isso, né? Mas você dá a entender que você tá tão com vontade dessa vaga que você faz algo que ninguém mais faz. E isso já dá uma diferença. Era para eu estar revisando o case, mas eu resolvi dar essas dicas porque elas são bem importantes. Eu já vi muita gente falando, mas portfólio não é importante, porque já vi algumas pessoas falarem. Não sei se essa pessoa tem ou não tem um portfólio, mas você precisa ser muito cuidadoso ao ouvir pessoas dizendo isso, porque o portfólio muitas vezes vai valer mais do que o currículo. As pessoas não querem saber, os recrutadores não querem saber onde você trabalhou, elas querem saber que resultado você entregou onde você trabalhou. Então o portfólio é o que vai mostrar isso. Então se você está trabalhando e está trabalhando com UX, vai anotando tudo, vai tomando notas, vai criando case de portfólio com base no que você trabalha. Se você ainda nunca trabalhou, faça o seu case de portfólio, porque eu te digo uma coisa, muita gente que trabalha com UX não está tão preocupada assim com o portfólio. Na hora de disputar a vaga, você pode até mostrar um diferencial, até mesmo nunca tendo trabalhado na área, tendo resolvido um desafio, resolvido o desafio do seu tio, de um freela, um desafio de um hackathon ou do programa UX Unicórnio. Tá? Então o case de portfólio, ele é uma credencial importante para mostrar que você tem habilidades. Fica atento nisso, tá? Quando você for submeter, dá uma revisada e vê se você está mostrando aquilo que a vaga realmente quer. Seu case de portfólio tem que mostrar aquilo que a vaga realmente quer. Mas até aqui eu gostei bastante, tá? E eu aproveitei para dar essas dicas porque aqui a apresentação do seu case tá bacana, tá chamando atenção, tá mostrando que você é um designer que tem uma visão generalista e vamos ver aqui as suas especialidades. Vamos lá. Então esse é o protótipo de alta fidelidade do aplicativo Chegue Bem by Fiat Argo, obtido no desenvolvimento do desafio proposto. O desafio. Me propus a resolver o desafio de reduzir o uso de celular ao volante
e, consequentemente, o número de acidentes em meu primeiro case, apresentando a minha estrutura de design diante do problema proposto em busca da minha inserção no mercado de trabalho de UX. Vamos lá, se eu fosse você, eu colocaria assim, olha, nesse desafio eu proponho uma solução para reduzir o uso de celular ao volante e, consequentemente, o número de acidentes, apresentando a minha estrutura de design diante do problema proposto. Ponto. Não precisa falar que é em busca da inserção no mercado de trabalho de UX design. Se você está submetendo esse currículo, já é óbvio que você está em busca, tá? Mas mostra aqui que você resolveu o problema do desafio. Pode tirar essa parte aqui da busca. Opinião minha, tá? Só pra gente deixar mais focado, para não parecer que você é um iniciante, apesar de não ter problema nenhum você dizer que você é um iniciante, mas você demonstra segurança, tá? Você demonstra segurança. Olha, eu resolvi o problema e é assim que eu resolvo o problema. Passa segurança, porque ninguém quer uma pessoa que seja insegura para trabalhar. Querem pessoas seguras. E pelo que eu vi aqui do seu artigo, cara, parece que você tá bem no caminho certo, então vamos nessa. Então, como reduzir a zero o perigo contido na interação motorista-dispositivo eletrônico em percursos automobilísticos? Cuidado, tá? Cuidado que essa meta aqui ela é extremamente audaciosa. Eu acho que eu não consigo garantir que eu consigo fazer reduzir a zero o número de pessoas que chegam até no final desse vídeo. Eu não vou conseguir fazer isso, tá? Imagina reduzir a zero o perigo na interação motorista-dispositivo. Eu diria como reduzir o perigo contido na interação. Esse reduzir a zero acho que foi muito forte, vai ser difícil de você provar que você conseguiu reduzir a zero. Quando a gente define meta, tem que ser uma meta alcançável, tem que ser uma meta que a gente consegue demonstrar. Então aqui é só um cuidado na forma de expor que o objetivo, mas tudo bem com todo o resto. Cenário atual. Segundo testes, um Szinho a mais aqui, há um aumento de aproximadamente 90% na quantidade média de multas no trânsito por motoristas devido ao uso de celular ao volante. De onde você tirou essa informação? Coloca o link aqui. Você não pode expor essas informações, principalmente com números, simplesmente aleatoriamente, tá? Traga as fontes, bota o link aqui para a gente ter mais segurança nisso que você está escrevendo. Segundo dados da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, essa é a terceira maior causa de acidentes de trânsito de mortes no Brasil. De novo, mais importante você citar a fonte. Quando você faz esse desk research, que é essa pesquisa inicial para você avaliar, é importante você ter as fontes, porque as pessoas vão te questionar. Ah, André, mas isso aí você não está inventando não? Eu posso confiar nesse dado? Você, claro, pode confiar, tá aqui a fonte, tá? E é um link que não vai atrapalhar na quantidade de informações que tem aqui no case, e se alguém clicar e quiser saber mais, vai ser importante. Os usuários têm cada vez mais interagido com seus dispositivos móveis, afunilando a linha de separação entre o mundo real e o mundo virtual. Mensagens precisam ser respondidas assim que recebidas, vídeos têm que ser assistidos em seus momentos de lançamento e a vida precisa ter trilha musical ininterruptamente. Qualquer momento livre é preenchido pelo dispositivo eletrônico e há uma busca incessante em encaixar o celular na vida cotidiana. Sugestão, André? Storytelling, tá? Sugestão. Aqui tá bem legal o seu texto, eu vi que você já está muito próximo do storytelling aqui, que tal colocar um personagem? Por exemplo, você já percebeu que nós cada vez mais temos interagido? Você já se colocou numa posição em que você precisava responder às mensagens recebidas, ver os vídeos no momento? Coloca o leitor dentro da sua história, tá? Coloca o leitor dentro da sua história, que ele vai começar a se imaginar e você vai criar uma conexão maior com ele. Quando você criar conexão, cara, isso é muito poderoso, beleza? Então, existem alguns aplicativos que se propõem a diminuir a interação do motorista com seu dispositivo eletrônico, mas algumas questões ainda se materializam como causas do uso do celular durante o percurso automobilístico. As mensagens de texto e voz recebidas em aplicativos como o WhatsApp ainda não se adaptaram aos hábitos seguros de direção. Além disso, as chamadas telefônicas podem tirar a atenção do motorista, aumentando em mais de 400 vezes a possibilidade de acidente. De novo, eu preciso das fontes, tá? Eu preciso de gráficos me mostrando isso, ou artigos me mostrando isso. Criar a consciência do motorista diante do uso de aplicativos eletrônicos durante o percurso automobilístico pode ser um fator importante a ser impulsionado, mesmo diante de motoristas que não possuem sistemas multimídia em seus veículos. A solução a ser desenvolvida precisa abarcar as mais diversas idades e contextos de personas durante seus percursos, levando em consideração também os dispositivos e suas limitações. Olha só, seu texto aqui, eu imagino que esses 4 parágrafos davam para ser resumidos aqui em 2. Beleza? Você usou muitas palavras aqui, talvez você consiga passar a mensagem com mais brevidade. Tá errado? Não, não tá errado. Ficou bonito o texto? Ficou bonito. Mas quanto mais conciso você conseguir ser, quanto mais direto, mais fácil vai ser prender a atenção do leitor e você consegue reduzir aqueles 10 minutos de leitura. Lembra que o recrutador ele não vai ter tanto tempo para ler. Então, por exemplo, quando você diz, olha, criar consciência diante do uso de dispositivos eletrônicos durante o percurso pode ser um fator importante a ser impulsionado. Olha, pode ser um fator importante a ser impulsionado. Talvez, criar a consciência do motorista no uso de dispositivos móveis no volante é importante. Agora, a solução deve abarcar as mais diversas idades, contextos e pessoas durante o percurso, levando em consideração também os dispositivos e suas limitações, que você disse muita coisa, mas na essência, diretamente, assim, objetivamente, eu não sinto que disse muita coisa em relação à solução.
Você percebe? Talvez você possa dizer, olha, os acidentes no trânsito acontecem com qualquer tipo de idade e a definição das pessoas vai levar isso em consideração, né? Então você vai mais direto, mas talvez a gente tenha reduzido isso aqui a 3 linhas. E se você fizer isso com todos, você vai reduzir o texto pela metade, beleza? E lembra sempre citando as fontes. Olha outra coisa legal aqui para você ter como atenção. Tá vendo que você trouxe um texto bem grande aqui para ser lido? Normalmente, as pessoas vão fazer uma leitura bem diagonal dele, tá? Na internet, as pessoas não leem todos os textos. Elas têm que estar com muita vontade de entender no detalhe o que você fez para poder ler os textos. Agora, olha só esse case aqui. Esse aqui é um case do Alex e da equipe dele, que também passou pelo programa UX Unicórnio. E olha aqui o que ele fez. Ele fez o Desk Research dele, mas ele deixou de uma forma bem fácil de digerir. Olha só. Não é de hoje que a saúde e bem-estar fazem parte dos objetivos das Nações Unidas. Beleza. Mesmo diante da pandemia atual, que já era uma prática adotada por muitos profissionais, a psicoterapia também é novidade. Vamos lá, o atendimento virtual, telemedicina, porém, você está vendo que eu estou lendo só as partes mais destacadas? Olha, diante disso, psicólogos querem ter brasileiros fora do país. Olha, mais de 3 milhões de brasileiros, mais de 500 mil estudantes internacionais. Aqui você vê que o Desk Research ele foi mais mastigadinho. Tem a fonte aqui do lado, olha só. E isso ajuda você a pegar os insights mais importantes do case. Aqui eu acabei percebendo que as palavras-chave não são exatamente as que estão sendo destacadas, né? Olha, a psicoterapia online talvez seja mais importante estar destacado. Quando eu leio só os títulos, né? Olha, mesmo antes da atual pandemia, essa já era uma prática. Que prática? Eu tive que voltar e ler a psicoterapia. Então, cuidado aqui para você deixar as frases mais importantes, mais destacadas. Mas, Leandro, precisa fazer esse infográfico? Olha só, ele nem é acessível, é difícil de ler. A pessoa não vai conseguir ler aqui se ela tiver alguma dificuldade de acessibilidade. Não quer dizer que você tem que fazer desse jeitinho aqui, mas o simples fato de você usar títulos, palavras em negrito, destacar algumas frases mais importantes aqui no próprio Medium, igual você destacou aqui, olha. Isso já vai fazer diferença, tá? Esses são exemplos de destaque, você pode usar esses destaques, pode usar o negritado, e isso vai te ajudar, títulos, subtítulos, vai te ajudar a deixar o texto mais fácil de ler, tá? Essas paredes de texto, que quando eu pego um paredão de texto assim, olha, texto, você já teve aquela vontade de ler livros que tem mais figurinhas, mais ilustração, e acha chato aqueles livros que é só texto? É por isso, esse efeito aqui do muro de texto, né? A gente tende a não dar tanta atenção assim ou ficar com um pouco de ansiedade para chegar no final da leitura. Então, quanto mais você melhorar a apresentação do texto, melhor. Nos módulos de design de interfaces, eu até falo sobre o F-Pattern, que é um padrão de escaneamento de leitura que você pode utilizar as dicas que estão lá aqui no seu case, tá? Criar os sumários, numerar as informações mais importantes, destacar com negrito, enfim. Tem algumas dicas que podem te ajudar a fazer o usuário escanear pelo menos as informações mais importantes e prender ele mais na leitura do texto. Objetivo do projeto. Mediante as colocações do cenário atual, esse projeto tem como objetivo propor um aplicativo de interação entre o celular e o motorista e a central de multimídia do Fiat Argo. Gostei que você fechou a fronteira aqui, não é qualquer carro, então você colocou um ambiente controlado, você sabe o tamanho da tela, você sabe como esse dispositivo se comporta e você tem um pouco mais de controle para criar a sua solução. Que leva em consideração as necessidades primárias e secundárias do usuário. Aqui ficou muito subjetivo. Necessidades primárias e secundárias são o quê? Tenta ser mais específico. Lembra lá das metas SMART? Específico, mensurável, alcançável, relevante, temporal? É importante aqui você ser mais específico, tá? Eu vi que você tentou ser específico falando sobre necessidades primárias e secundárias, mas isso não quer dizer muita coisa para muita gente. Criando consciência sobre a real necessidade, talvez seja desnecessário. Que leve em consideração as necessidades primárias e secundárias, talvez você possa vir direto. Olha, criando a consciência sobre a real necessidade do uso do aplicativo e medindo a sua efetividade a partir da diminuição de multas e acidentes em veículos deste modelo em pesquisas no prazo de 6 meses. Beleza, aqui você colocou tempo, você colocou foi específico, parece ser uma meta relevante, você está reduzindo o número de acidentes, então o objetivo está legal, vamos nessa. Personas, o motorista, potenciais consumidores do Fiat Argo e do aplicativo a ser desenvolvido encontra-se em diversas faixas etárias e situações de vida. Para a criação do aplicativo foi definida uma persona com as seguintes características, vamos lá. Idade, 32 anos, gerente, economia, tempo de direção, tem 14 anos de direção, mais que 16 pontos na CNH. Você vê que é uma pessoa aqui com a direção ofensiva, né? Digamos assim. Sei distinguir o que é importante ou não em minha vida virtual. Olha, frase profunda. 2 pontos, olha aqui, cuidado. A imagem que você usa precisa ser a imagem de uma pessoa que cria conexão com o leitor. Então, essa pessoa aqui de stock photos, com aquelas imagens que ficam à venda na internet, elas às vezes desconectam o seu leitor, tá? Procure imagens de pessoas assim, de repente um motorista mesmo, que ilustre bem o contexto do uso daquilo lá. De repente uma pessoa no volante, isso pode ser mais característico para você conectar, tá? Agora essa frase, de novo, vou pegar nesse ponto porque todos os artigos, apesar de eu falar isso no módulo de UX Research, todos os artigos ainda esquecem, tá? Você realmente entrevistou alguém e a pessoa disse isso para você? Ou você inventou essa frase? Porque se te perguntarem quem falou isso e você disser que você inventou,
Quem já viu outros raios-x já sabe a resposta, né? Você perde credibilidade. Eu não sei se uma pessoa diria exatamente sei distinguir o que é importante ou não em uma vida virtual. Talvez você vai entrevistar uma pessoa e a pessoa vai te dizer algo assim: ah, quando a minha esposa mandou a mensagem, eu preciso saber o que é, porque pode ser alguma coisa que aconteceu com os meus filhos. Então você mostra a ansiedade da pessoa, alguma coisa em relação à razão do porquê que ela olha as mensagens durante o trajeto, né? Ou uma outra mensagem de um empresário, por exemplo. Eu quero saber o que está acontecendo no trabalho para não desperdiçar o tempo que eu estou no volante. Não sei o que as pessoas vão dizer nas entrevistas, né? Mas aí você pode botar uma frase mais característica que dá para você, que seja realmente de uma entrevista, de uma pessoa real que você fez. Isso vai ser bem legal aqui pro seu artigo. Principais tarefas: tem facilidade com dispositivo e apps, usa o GPS com média frequência, gosta de ouvir músicas e falar ao telefone enquanto dirige, gosta de responder somente as mensagens do trabalho da esposa em tempo real. Olha só, foi bem nesse ponto que eu falei. Será que eu não tinha lido esse artigo antes? Atende ligação ao volante somente de alguns contatos. Dores: quer selecionar as ligações que vai atender enquanto dirige? Será que ele quer? Será? Uma suposição aqui, tá? Não sei, eu tenho dúvidas. Também não quer dizer que não é isso. Quer selecionar as mensagens que quer responder ao volante? Também não sei. Já esteve envolvido com batidas de carro por falta de atenção. Beleza, aqui pode ser. Analgésico: o dispositivo ajuda a selecionar contatos, o dispositivo controla parâmetros de segurança, o dispositivo ajuda a selecionar remetentes. Olha só, você tem que tomar um cuidado aqui, André. Muitas vezes, isso é muito comum, tá? É algo que a gente precisa se treinar, até mesmo com muitos anos trabalhando nisso. Às vezes eu caio nessa, a gente fica tentando procurar um problema para nossa solução, tá? Você tem que ser muito cuidadoso. Aqui você tem que focar muito nos fatos, em como é mesmo. Eu tenho dúvidas se a pessoa realmente morre de vontade de selecionar que ligações quer atender. Pelo menos pensando eu como usuário, eu não morro de vontade de fazer isso. Eu não morro de vontade de selecionar que mensagens eu quero responder ao volante, tá bom? Então, tenta pescar coisas que realmente você pegou nas entrevistas para colocar na sua persona. Talvez qual que seja a dor dele? A dor dele é que ele tem pouco tempo no trabalho, precisa responder mensagens durante a direção para não perder tempo. Às vezes a dor dele é essa. Às vezes a dor dele é porque um dia ele deixou de responder a esposa dele, o filho tinha machucado, ele ficou com a consciência pesada e só foi atender depois e aí já, enfim, não levou a criança no hospital e entende que a dor ela não é necessariamente querer selecionar as mensagens, existe algo que acontece na vida das pessoas que elas precisam atender as ligações ou responder as mensagens, até mesmo que seja ansiedade, ficou viciado no celular e responde por ansiedade. Então, quando você for pegar as dores, garanta que elas vêm lá das entrevistas das pesquisas que você faz, beleza? Vamos ver o contexto do usuário. A partir da tarefa a ser realizada proposta para esse projeto, foi estabelecida uma jornada com as principais ações envolvendo o aplicativo a ser desenvolvido, depois que já é instalado pela persona. Vamos lá. Então, estou entrando aqui, você está pegando exatamente a jornada aqui do cliente focado no uso do app. Beleza. Decisões antes de deslocar o veicular e decisões após o deslocamento veicular. Então aqui você separou os estágios. Quais são os estágios? Entra no veículo, toma decisões sobre a viagem, durante a viagem, chega ao destino final, toma decisões sobre o final da viagem e desce do veículo. O que faz? Liga o carro, conecta o dispositivo no Bluetooth. Decide se vai usar o GPS, se sim, digita o endereço. Decide se vai ouvir música e inicia a viagem. Durante a viagem, dirige o veículo, ouve música e recebe ligações e mensagens. Chega ao destino final, estaciona o carro, desliga o carro, toma decisões sobre o final da viagem, desliga a música, responde as mensagens, retoma as ligações, retorna as ligações, desce do veículo, desconecta o dispositivo, fecha o veículo. Bom, aqui não me parece ser exatamente uma jornada de quem está usando o seu aplicativo especificamente. Me parece ser uma jornada de alguém que tem essa relação com o dispositivo e central de multimídia. Pelo que você me falou aqui, me pareceu que foi a jornada com o seu aplicativo a ser desenvolvido, beleza? Mas ela se encaixa em qualquer uma. Agora um cuidado, se você faz a jornada só do seu aplicativo a ser desenvolvido, você está trabalhando com uma situação hipotética perigosa, porque você não tem certeza sobre muitas coisas, na verdade é muita suposição, muita dúvida, e se você tomar decisões, criar oportunidades com base nessa jornada, você pode estar se segurando em coisas que não são necessariamente verdade. Uma dica aqui é quando você for criar a jornada, quando você não tem o seu aplicativo ainda, primeiro tenta criar a jornada de como é hoje, como que a pessoa interage com a central multimídia hoje. Beleza? Com base nisso, você enxerga as oportunidades do que você pode melhorar no seu aplicativo. Nada de errado em projetar também uma jornada pensando no futuro, mas eu recomendo que não seja a primeira ferramenta que você vai fazer. Primeiro é legal você se embasar em fatos, tentar entender como é hoje, e aí depois você busca as oportunidades, e aí quando você tiver projetado seu aplicativo, você tenta reimaginar a jornada. Faz sentido isso para você? Eu aqui focaria mais primeiramente em tentar olhar os fatos de como é hoje, tá? Mas vamos lá, vamos seguir. O que pensa? Quero viajar com segurança, quero uma viagem agradável, estou esperando uma mensagem importante, quem vai me ligar? Eu quando entro no carro, eu não penso, quero viajar com segurança.
Pode estar lá no meu subconsciente, mas quando eu entro no carro eu fico pensando, caramba, quando que é a minha próxima reunião? Caramba, será que alguém me mandou uma mensagem importante? Será que eu tenho que responder alguma coisa? Será que algum aluno está com dúvida? Será que a equipe postou? Enfim, eu fico pensando em coisas do trabalho, eu fico pensando em coisas de repente do lazer que eu vou fazer. Será que o restaurante já está aberto? Será que está cheio? Será que vai ter fila? Eu estou pensando em coisas lá do meu destino. Não quer dizer que todo mundo seja assim, mas ninguém entra no carro e pensa, ninguém assim, eu tô supondo, tá bom? Quero viajar com segurança, tá? Isso pode estar no subconsciente, mas por isso que é importante você tentar colocar aqui coisas que você viu nas entrevistas, tá? Faz entrevista, olha, quando você entra no veículo, qual que é a primeira coisa que você faz? Conta pra mim como é a jornada, deixa a pessoa falando e aí você vai pescando exatamente o que as pessoas estão pensando e fazendo, beleza? Então o que sente? Expectativa, receio, preocupação, dúvida, ansiedade. Oportunidade, app avisar sobre conexão, app sugerir sobre o uso do GPS, sobre música e sobre conduta de segurança nas mensagens das ligações. Beleza, você vê que as oportunidades elas nem estão relacionadas ao quero viajar com segurança, né? Isso aqui é uma daquelas frases típicas do estou procurando um problema para minha solução, né? Você está querendo encaixar a sua solução na vida da pessoa. Não precisa ser assim. Aqui a ideia não é vender, aqui a ideia é buscar oportunidades. Então, toma decisões sobre a viagem. Então, quero chegar rápido, quero escutar aquela canção, vou precisar responder aquela mensagem. Seria agradável uma conversa ao telefone enquanto eu dirijo? Alguém pensa isso? Nossa, como seria agradável uma conversa ao telefone enquanto eu dirijo? Não sei, tá? Tô pensando baseado em mim. Por isso que é sempre legal, porque a primeira coisa que eu iria te questionar vendo isso seria, André, quem que te falou isso? Em qual contexto a pessoa te falou isso? Deixa eu entender melhor, né? E se você chegar e falar pra mim, não, isso aqui eu inventei, não partiu de nenhuma entrevista. De novo, perde a credibilidade, tá? Então dá uma revisada pensando dessa forma. Então expectativa, receio, dúvida, ansiedade nesse momento. App sugere o caminho mais seguro, informa o tempo de deslocamento. Caminho mais seguro ou caminho mais rápido? No que você está interessado? Eu não sei, de repente você está no Rio de Janeiro, você vai querer que ele não te coloque algumas rotas, né? A minha família sempre falou, olha, se você for no Rio de Janeiro, se você for alugar um carro lá, cuidado que o GPS te joga nos becos lá, você tem que tomar muito cuidado, mas só se pegar táxi. E eu acho que eu nunca aluguei um carro no Rio de Janeiro. Mas talvez aqui nesse contexto seja interessante sugerir um caminho mais seguro, né? E para quem é do Rio de Janeiro, galera, não é estereotipando, tô só falando algo que realmente aconteceu comigo, tá? App sugere playlist, app pergunta sobre conduta com mensagens e ligações. Então, durante a viagem, dirige o veículo, ouve música, recebe ligação e mensagem. Esse é o melhor caminho? Gosto, não gosto dessa música? Quem tá me ligando? Quem mandou mensagem? Isso aqui são coisas que realmente acontecem. Curiosidade, ansiedade, preocupação e receio. Então, o app informa sobre o trânsito, sugere as canções, lê as mensagens de destinatários escolhidos, diz quem liga, pergunta sobre atender ou não. Então, beleza. Então, se lá na persona você viu que a pessoa está interessada em ouvir as mensagens da esposa ou as mensagens específicas do trabalho de alguns remetentes, faz sentido aqui uma solução como essa, tá? Se você realmente tiver identificado isso nas entrevistas. Eu chego ao destino final. Cheguei atrasado? Cheguei em tempo? Quem me ligou? Gostei ou não gostei da música? Será que a pessoa pensa, nossa, será que eu gostei da música? Tá vendo como eu tô sendo cuidadoso em alguns pontos aqui? Que se eu for ler, se o recrutador for ler com detalhes aqui a sua jornada, ele pode ficar se questionando se você realmente pesquisou ou não. Alguém chega no final do destino e pensa, nossa, como eu não gostei das músicas que eu ouvi? Normalmente o que acontece é de repente troca de música, né? Enfim, não sei. Pelo menos isso nunca passou pela minha cabeça. Nossa, hoje a rádio foi palha. Só não penso, né? Eu só saio do carro e pronto. App informa sobre o trajeto, app pergunta sobre a playlist, app sugere responder mensagens não selecionadas, app sugere retornar as ligações não atendidas. Toma decisões sobre a viagem, desliga a música, precisa atender as ligações, precisa atender as mensagens. App informa sobre a boa conduta realizada, isso aqui talvez seja legal, né? Uma forma de gamificar e parabenizar e fazer aquele reforço positivo, faz sentido isso está aqui. App mostra mensagens e ligações. Eu não sei qual é a efetividade, mas faz sentido a conexão aqui da oportunidade com o que acontece. Desconecta o veículo, fecha o veículo e vamos lá. A app pergunta sua opinião sobre o trajeto da playlist e o app sugere a configuração para o próximo trajeto. Eu não sei se ao sair do carro, se a pessoa já estava tão sem tempo assim para poder ler e responder as mensagens depois, se ela vai voltar e ela vai vir e vai fazer essas configurações depois. Coisas para você avaliar e testar no teste de usabilidade aqui também, beleza? Então o objetivo principal de uma peça jornada é entender quais as dores da persona, garantindo que o produto, algumas palavras, olha, a persona em questão precisa... Tenta sempre enxugar ao máximo o texto, tá? A ideia aqui é ser o mais direto possível. Essa habilidade de você ser conciso é importante também para o seu trabalho de design de experiência do usuário, até porque você vai precisar ficar documentando as coisas, as pessoas precisam querer ler o que você escreveu, querer entender as necessidades dos usuários e nem sempre elas vão ter tempo para isso. Então, você mastigar isso para elas faz parte do seu trabalho, é algo que a gente fala no módulo de mapeamento de experiências, por exemplo, mapeamento e documentação, né? Então, o objetivo principal é esse. Então, vamos lá, vamos ver aqui. Vamos ver como é que é a jornada diária do Arthur.
Uma boa técnica que está usando o Pixar Storytelling, até para quem não lê toda a jornada, né, tem um resuminho aqui, vamos ver. Era uma vez Arthur, de 32 anos, um gerente de novos negócios de uma empresa de tecnologia que acabou de adquirir o Fiat Argo. Todos os dias o Arthur dirige para o trabalho em um trajeto que dura 35 minutos. Um certo dia ele quase sofreu um acidente porque ao receber uma mensagem em seu celular, pegou o aparelho para responder. E isso lembrou Arthur de que ele já foi notificado de uma multa por usar os aparelhos por responder mensagens durante os trajetos que faz. E ele também percebeu que quando atende uma ligação, fica o trajeto todo conversando e não presta atenção em seu modo de direção. Outra questão incomoda. Por não ser um usuário assíduo de aplicativos de navegação por GPS, alguns dias acaba enfrentando engarrafamentos que aumentam a duração do seu percurso, atrapalhando os horários de seus compromissos. Muitas vezes ele acaba mais atrasado ainda, porque ao ouvir música nos engarrafamentos ele perde a movimentação do fluxo. Aqui ficou subjetivo, né? Lá, por causa disso, Arthur procurou alguma forma de aumentar sua segurança ao dirigir. Colou mensagens no painel do carro e colou avisos em seu celular para que ele lembrasse do uso do navegador GPS, de não utilizar o celular para responder mensagens e até tenta lembrar de diminuir o volume da música e de engarrafamentos. Ele se comportou igual uma mamãe super protetora quando o filho acaba de comprar o carro e... com 18 anos lá e tá todo inseguro de que ele vai fazer tudo errado, que sai colando um monte de post-it, né? E não esquece de botar a blusa de frio, meu filho. Até que finalmente o Arthur decide instalar o aplicativo ChegueBem, que interage com sua central de multimídia e o ajuda a estabelecer uma maneira de aproveitar as funcionalidades do seu celular e garantir segurança. Legal. Você usou muito legal aqui o Pixar Storytelling, você resumiu a dor dele aqui, então fica fácil passar isso para uma equipe, pô, a pessoa é bem mais fácil do que ler uma jornada de usuário, né? A pessoa lê isso aqui rapidinho, dentro de 1 ou 2 minutos ela entende ali qual é o objetivo, onde você está querendo chegar e por que isso é uma dor e por que isso é importante. Então legal ter essa ferramenta aqui. Não quer dizer que você precisa usar essa ferramenta sempre, mas quase sempre a gente tem esse problema de comunicação nas empresas, né? A gente faz a pesquisa como design de experiência do usuário, as pessoas não entendem, as pessoas não participam, as pessoas não leem os documentos e as pessoas não ficam sabendo como é a realidade dos usuários. Então a gente precisa de ficar usando essas artimanhas aqui para conseguir resolver esse problema de comunicação. Inclusive, sabe com quem que eu aprendi essa técnica do Pixar Storytelling? Foi aqui, ó. Design Better, da InVision. Foi eles que me introduziram essa ferramenta aqui que eu achei bem legal. Quer ver onde é que ela tá? Olha só. Melhorando o UX com as 22 regras do Storytelling. Aqui tem um templatezinho, olha. Ó, once upon a time, era uma vez, todos os dias, por causa disso, até que finalmente, olha só. É uma solução elegante para perpetuar o problema e transformar e solidificar a narrativa do usuário. E tem várias dicas de storytelling aqui. Então, olha só, se você quiser ver aqui, você pode dar uma olhada em dicas para storytelling aqui também, beleza? Dicas da InVision. Ó, Story First, o framework de narrativa da Pixar, olha, planejando a história do produto. Então, você vê, Design Better é um gráfico muito legal. É um gráfico muito legal. É um gráfico não, né? É um e-bookzinho online muito legal, com muitas informações interessantes. E esse lance de você engajar com histórias, ele é muito importante também. A gente fala isso no módulo de mapeamento do programa UX Unicórnio também. Então vamos lá. Primeira etapa de validação, os estudos sobre o assunto do projeto e a criação da protopersona levantaram algumas hipóteses que precisavam ser respondidas para o prosseguimento do caso. Nesse caso, havia 6 suposições que surgiram durante a criação da protopersona. Uma delas não precisava de validação, uma vez que os dados sobre os acidentes de carro confirmam sua validade. Olha, pessoas perdem a atenção no trânsito enquanto respondem mensagens e recebem ligações telefônicas. É uma certeza lá da matriz CSD dele, né? Outras 4 hipóteses se conectavam diretamente com a solução pedida no briefing. Olha, pessoas conectam seus dispositivos, essa fonte não está muito fácil de ler para mim, tá? Tenta deixar, é bonitinha, mas é bom deixar mais legível do que bonitinha. Pessoas conectam seus dispositivos na central de multimídia do seu veículo, pessoas se incomodam em não responder suas mensagens durante o trajeto, pessoas se incomodam em não atender as ligações durante o trajeto, pessoas ficam em uma ligação telefônica durante a duração toda de um trajeto. A última hipótese se relacionava com a solução imaginada para o projeto. Pessoas utilizam o navegador GPS em seus trajetos. Tá, beleza. Você definiu aqui as hipóteses, né? Na verdade, aqui a gente nem pode chamar de hipótese. A hipótese é algo que você pode testar. Essa é uma suposição. Olha, você acredita que as pessoas se incomodam em não atender ligações. A hipótese é, eu acredito nisso. Eu vou testar desse jeito e vou descobrir. Tá? Então a sua hipótese ela vem junto meio com o teste. Ela já vem junto com o teste para você avaliar, beleza? Então a hipótese aqui seria, olha, eu acredito que as pessoas se incomodam em não atender essas ligações, eu vou saber se eu estou certo, se eu fizer essa pergunta e a maioria das pessoas, ou X% das pessoas responderem isso. Pode ser no nível da suposição, pode ser no nível da funcionalidade, né? Eu acredito que os usuários vão fazer isso.
eu vou saber se eu estou certo se eu criar essa funcionalidade e eu tiver essa taxa de cancelamento. Já poderia ser uma hipótese de um teste AB, por exemplo. Então vamos lá, pesquisas quantitativas. Sendo assim, a pesquisa quantitativa foi elaborada para validação das 5 hipóteses incertas. Um formulário de pesquisa contendo 12 perguntas foi disponibilizado em grupos do Facebook, tendo sido respondido por 28 pessoas. 28 pessoas não é muita gente, é interessante você falar isso. Olha, apesar da amostra ser baixa, eu tomei as decisões do meu artigo com base nelas. Se eu tivesse mais orçamento, mais tempo, eu poderia entrevistar mais pessoas, mas o importante é eu conseguir tomar decisões com base nas informações que eu tenho e não nas minhas crenças, né? Então vamos ver. Você conecta seu celular à central de multimídia? Todas as vezes, algumas vezes. Cadê a conclusão aqui, André? Você trouxe uma conclusão? Você não trouxe a conclusão. É bom concluir, tá? Você pode falar assim, olha, isso aqui confirma a minha hipótese tal, tal, tal. Ou isso aqui refuta a minha hipótese tal, tal, tal. Você se incomoda em não responder mensagens do texto enquanto dirige? Aí é complicado você perguntar se você se incomoda, né? Porque as pessoas, esse é um tipo de pergunta que se você perguntar, as pessoas vão dizer uma coisa e na realidade pode ser outra. As pessoas nem sempre fazem da mesma forma que elas falam, que elas dizem que fazem, né? Então outra forma de perguntar isso daqui, ao invés de você se incomodar e não responder, você pode perguntar, essa semana você respondeu mensagem durante o volante? Se a pessoa responder que sim, talvez ela se incomode em não responder. Não sei se é por incômodo, por ansiedade, mas o que você tem que saber é se ela está usando ou não as mensagens, beleza? Você se incomoda em não atender ligações enquanto dirige? Do mesmo jeito, ao invés de perguntar se você se incomoda, você atendeu ligações essa semana durante o volante? Baseia em fato, tá? A pessoa pode dizer uma coisa e fazer outra. Ainda assim, não quer dizer que ela vai falar, não atendi ligação. Ela pode ficar com vergonha de assumir isso, né? Uma vez que é crime, por exemplo. Não sei se é crime, mas é proibido no trânsito. Mas você percebe o cuidado com isso? A melhor forma seria observar, seria ver. Deixa eu dar uma olhada no seu celular aqui no momento que você estava dirigindo. Você atendeu a ligação de alguém? Tenta conduzir para os fatos. É claro que aqui você estava numa pesquisa quantitativa, você mandou um questionário, não daria para fazer isso. Só daria para pescar nas qualitativas. Mas só de você perguntar diferente, se você atendeu ligações, pode te trazer insumos melhores para você tomar decisão. Durante as ligações atendidas, a visão de disponibilidade, curta, longa, duração, né? Duração das ligações atendidas. Então também, aí aqui já é mais fatos, né? São das ligações atendidas. Então aqui já ficou mais legal. Aqui você se baseou mais em fatos. Uso do navegador GPS. Não usou nenhuma vez, poucas vezes, metade das vezes. Então aqui você perguntou certinho, tá vendo? Você usou o navegador GPS e é bom botar um período, né? Porque pessoal, você já usou o navegador GPS? Já usei 5 anos atrás, né? Aí, ou você usa muito ou usa pouco? Uso pouco. Eu uso só na volta, na ida para casa eu não uso. Pô, a pessoa usa todo dia e tá falando que é pouco. Então, vê como depende da perspectiva. Então, toma cuidado para fazer essas perguntas de um jeito que você não dá margem para essas interpretações ambíguas, tá? O usar pouco e usar muito é relativo, tá? Mas aqui tá legal, olha. Mais da metade das vezes ou todas as vezes, aqui tá legal, tá? Aqui tá legal. Não tá ruim, não. Você se percebeu desatento ao responder uma mensagem de texto? Olha só, pouca gente se percebeu desatento. É claro que a pessoa não se percebe desatento. É negócio de perguntar pro bêbado, né? Cara, você acha que você tá bêbado? Eu tô tranquilo, né? Mas então, cuidado, né? Essa é uma pergunta que é perigosa. Não sei se ela traz, assim, se ela garante pra você que realmente as pessoas... Não, na verdade ela diz muito. Ela diz muito, André. Você tá certo, eu tô errado. Você se percebeu desatento? O que você consegue validar aqui? Se as pessoas têm consciência que o celular traz desatenção. Isso me mostra que as pessoas não têm consciência de que o celular traz desatenção, né? Apesar dos números mostrarem claramente que mais uso de celular é mais acidente, você vê que as pessoas não têm consciência, ou pelo menos com elas acham que não vai acontecer com elas, né? Então, realmente, é uma pergunta que traz uma resposta. Ela traz uma resposta. Não quer dizer que elas estão desatentas. Ela não diz se as pessoas estão ou não estão desatentas. Mas ela diz muito sobre a percepção da desatenção. Beleza? Você se percebeu desatento ao atender uma ligação? O mesmo vale para essa daqui, tá? Olha só, ninguém se acha que está desatento ao atender ligação, né? Se fosse de boa, não era proibido. Pesquisas qualitativas. Os dados de pesquisa quantitativa indicaram as informações numéricas relativas às hipóteses. Sendo assim, a pesquisa qualitativa quis entender as decisões subjetivas que levam o usuário a tomar decisões contidas na pesquisa anterior. Beleza. Foram feitas, então, as seguintes perguntas de 6 participantes entre os respondentes. Olha, aqui você narrou qual que é a importância da ferramenta. O recrutador ele já sabe a importância. Talvez seja mais legal você mostrar aqui a consciência em relação ao que você quer aprender. Então, olha só. Os dados da pesquisa quantitativa me demonstraram que as pessoas não têm consciência de que o celular é perigoso no volante. Por causa disso, eu resolvi fazer uma pesquisa qualitativa para descobrir X, Y, Z. Então, olha só, você
você foi e colocou uma causa, consequência com uma relação de por que você está usando um ou outro. E não simplesmente que você está usando para cumprir tabela. Beleza? Todo o uso de ferramenta tem que fazer sentido. Agora, no módulo de UX Researcher que você vai fazer no programa UX Unicórnio, nesse módulo de UX Researcher, você vai ver que existem várias formas de pesquisas, comportamentais, atitudinais, quantitativas, qualitativas, tem várias ferramentas em cada uma delas, algumas é do contexto do usuário usando o produto, outras não. Enfim, você vai aprender essas e outras ferramentas, vai conseguir aprofundar em plano de pesquisa, vai conseguir aprofundar em teste de usabilidade, em pesquisas, em entrevistas, e você vai poder revisar toda essa parte aqui que eu tô te falando, beleza? Você já deu um ótimo primeiro passo, mas quando você fizer esses módulos, você pode voltar aqui e ver se você consegue aplicar novos conhecimentos para deixar ainda mais rico o seu case. Mais rico no sentido de você conseguir ainda resolver mais dúvidas que você tinha, porque a pesquisa, na verdade, o objetivo dela não é criar um produto, né? É remover os riscos ou reduzir os riscos e as dúvidas do projeto. Então vamos lá, questão 1. Em quais situações você não conectar o celular? Aqui tem alguns errinhos, tá? Em quais situações você não conecta o seu celular à sua central multimídia? O navegador GPS te ajuda ou te atrapalha? Alguém vai falar que atrapalha? Sim, talvez, né? Às vezes a pessoa não consegue ler o mapa. Pode ser. Mas eu não me conectei tanto com o que você quer aprofundar dentro das quantitativas, nem na sua persona, nem na sua jornada, com essas duas perguntas aqui. Qual a importância que você dá às mensagens de texto que você recebe? Será que isso aqui não está muito difícil de você pescar realmente o que você quer aprender? Será que não vale a pena você perguntar algo do tipo, olha só, essa semana você conectou seu celular na central de multimídia, o que você fez? Você conectou o celular GPS? Como foi essa experiência de usar? Que benefícios você viu nisso? Você recebeu alguma mensagem de texto quando estava dirigindo? O que você fez quando você recebeu? Aí você consegue ver, não, eu ignorei, eu dei importância, eu não dei importância. Quando você pergunta assim, qual importância você dá, você já está direcionando a resposta, né? Você gosta de falar ao telefone? Não é isso que você quer saber, né? Talvez o que você quer saber é, você atendeu ligações? De quem? Como foi? Como isso mudou o seu dia, né? Enfim, faça perguntas mais genéricas para poder entender as motivações dos usuários, né? O porquê, a causa raiz das coisas. O que determina o tempo das ligações telefônicas quando dirige? Será que isso é uma pergunta válida? Será que não é melhor você perguntar, e aí, como foi a ligação? Quando você faz essa pergunta lá de você receber a ligação, como foi? Foi uma ligação rápida ou demorada? Ah, foi rápida. Por que você acha que demorou rápido? Você pode falar para mim sobre o que você conversou e por que foi rápido? Ou se foi uma ligação longa, você pode narrar para mim que assuntos vocês conversaram? Claro, não quero entrar na sua intimidade aqui, mas mais para eu entender por que essa ligação foi longa, por que ficou tanto tempo, que aí você vai conseguir entender se era mais por distração, se era algo realmente importante, ou era só para passar o tempo durante o volante. Então você precisa fazer perguntas aqui que vão te ajudar a entender melhor sobre o contexto, beleza? E cuidado sem enviesar. Então, o primeiro apontamento que as perguntas acima demonstram é que as pessoas só conectam seus celulares em viagens longas, mas foi unânime a sensação de que o GPS ajuda o motorista. Há um indicativo de que as mensagens de texto recebidas tendem a não ser tão importantes e que isso varia conforme o remetente da mensagem. Existe uma polarização definida entre gostar e não gostar de usar o telefone, mas há uma grande inclinação a se manter mais tempo em uma ligação dependendo do assunto, não do contato com quem se fala. Então, dependendo do assunto e não do contato. Então você trouxe alguns aprendizados aqui da sua pesquisa, mas a dica fica para você revisar a forma como você pesquisou. Vai lá até um teste, tá? Não é só revisar o artigo e ajustar. Vai lá, faz algumas pesquisas. Depois que você fizer o módulo de UX Research, adota novas metodologias e vê qual é a diferença que isso traz para o seu artigo, tá? A partir dos dados obtidos nas duas pesquisas, a proto-persona foi validada como persona, tendo suas posições iniciais alteradas para refletir. Então aqui, olha, é legal você falar aqui no começo, falando, olha, as personas são essas aqui, são personas que já foram validadas pelas entrevistas, que eu vou mostrar mais na frente como que elas foram feitas, para não parecer que você fez da sua cabeça, para mostrar que você realmente já deu uma pesquisada, beleza? E que você já refletiu isso lá em cima. Alternativas de solução. A próxima fase do processo foi direcionada para a busca de soluções que viabilizem atingir a meta principal do briefing. Diminuir o número de acidentes causados no uso do celular, utilizando como poderíamos o How Might We, How Could We. É o How Might We que chama a ferramenta, tá? HMW. Norteamos o pensamento junto ao seguinte questionamento. Como poderíamos ajudar os motoristas a não estarem desatentos durante o trajeto veicular? Beleza. Há uma complexidade nessa questão, pois envolve muitas variáveis e eu concordo com você. Como o projeto se relaciona com a central multimídia do Fiat Argo, identificamos as mensagens de texto e as ligações telefônicas como duas fontes importantes de desatenção. Isso desmembra o questionamento em duas partes. Como poderíamos ajudar os motoristas a selecionar as mensagens de texto a serem respondidas? Como poderíamos ajudar o motorista a selecionar as ligações telefônicas? Beleza. Há também um quarto questionamento, que se relaciona diretamente com um dos pilares da solução. Como poderíamos engajar o motorista no uso do navegador GPS? A partir desses questionamentos, foi estabelecida uma matriz de impacto e esforço para priorizar. Pegou aqui o impacto, o que tem mais impacto e o que tem mais esforço você deu como prioridade, olha o cuidado. Você pegou aqui o que tem mais esforço, né?
O esforço 13, pelo menos foi o que eu entendi. Sendo que o legal seria você ter priorizado o que tem mais impacto e o menor esforço. A não ser que você deu nota 13 para aquilo que é menos esforço, né? Então, só cuidado aqui na forma como você mostra esse gráfico, porque pode lhe dar margem a essas interpretações. Qual que é o benefício de você pegar algo que tem muito esforço, né? O bom é pegar as coisas que têm alto impacto e baixo esforço. Sendo assim, a solução desenvolvida vai ser auxiliar o usuário a decidir quais mensagens e ligações vai receber, né? Vamos pegar a prioridade sua aqui. Como poderíamos ajudar o motorista a selecionar as mensagens de texto a serem respondidas e selecionar as ligações? Ficou para depois. Não estar desatento ao trajeto, porque também é subjetivo, né? E como poderíamos engajar um motorista com o navegador GPS? Realmente é mais secundário em relação ao impacto. Chegue bem by Fiat Argo, ideação e prototipação. Utilizamos o esboço em 4 etapas e obtivemos o protótipo do aplicativo Chegue Bem. Aqui, talvez o recrutador não entenda bem o que é esse esboço em 4 etapas. Vale mais a pena você narrar o que é, olha. Primeiramente, eu fiz anotações sobre tudo que eu tinha feito nas personas. Depois eu esbocei algumas ideias para tentar externalizar aquilo que eu estava pensando. Fiz um Crazy Eights para tentar imaginar outras alternativas de solução. E só depois eu desenhei a proposta final aqui para garantir que eu estava pegando o melhor das minhas ideias, tá? Inclusive, isso aqui é uma ferramenta que ela funciona até melhor em equipe do que sozinho, porque as pessoas que não têm prática em escrever, em desenhar, né, elas usam essa ferramenta. Eu sempre recomendo, porque se você não tem habilidade com desenho, ou não tem costume com desenho, isso ajuda bastante a tornar esse processo de desenho mais simples. A partir do Rabisco Frame, criamos um protótipo no aplicativo Marvel. Vamos ver os protótipos aqui. Chegue bem by Fiat Argo. Então, vou fazer o login. Olá, fulano. Como será o seu trajeto? Quero chegar bem, espero ligações e mensagens, trajetos salvos. Será que precisa desse botão para quero chegar bem ou a pessoa quer chegar bem sempre, né? Não entendi. Eu coloquei para chegar bem. Então, mensagem padrão de disponibilidade para mensagens e ligações. Quero personalizar. Olha, não está muito simples de entender. Mensagem padrão de disponibilidade, eu quero marcar. O que isso significa? Será que não seria melhor assim? Olha, responda automaticamente que estou disponível para receber ligações. Você está dando uma instrução para o aplicativo, né? Talvez seja mais simples de entender. Por isso que é importante a parte do UX Writing. Tem um módulo só de UX Writing dentro do programa UX Unicórnio que você vai ver como melhorar essas mensagens, tá? E não assim, a cabeça do Leandro, nossa, que ideia boa que ele teve. Mas você testa isso com os usuários, vê se eles entendem ou não, e você vai melhorando as palavras com base nesses testes. Teste de usabilidade focado em palavras, desk research de palavras, enfim, entender qual é a linguagem dos seus usuários e colocar essa linguagem aqui, tá? Controlar volume de mídia. Não entendi também o que isso significa, tá? E aqui minha rota. Vê que uma você usou na voz ativa aqui, o outro você usou de uma forma mais genérica. Então tenta manter um padrão também no discurso. Você vai ver isso direitinho lá no módulo de UX Writing. Então minha rota, beleza? Eu coloco onde eu quero pesquisar e vou lá, cheguei bem. Não chegou bem, como foi seu trajeto, você está fazendo uma avaliação, que também tem que verificar se as pessoas realmente vão continuar marcando isso daqui, né? Será que não é melhor perguntar se chegou mal? Porque cheguei bem, talvez a pessoa vai chegar na maioria das vezes, né? Se chegou mal, ela responde. Então aqui tem as suas pontuações, mas enfim, são só impressões gerais aqui sobre o aplicativo. Vamos ler mais sobre o que você fez aqui. Então olha só, você mostrou o fluxo aqui, mas esse fluxo ele ficou bem complexo. Daqui dessa tela vem para essa, mas seria legal você descrever o fluxo. Olha só, vou te dar um exemplo aqui de novo, de um caso aqui que já foi revisado, que eu dei essa mesma dica, olha o jeito que ficou. Olha só, esse case aqui que tem o fluxo definido, olha só como é que ela colocou aqui. Tela principal, ao clicar em alugar o imóvel, inclina direcionado à tela principal. Aí beleza, clicou aqui, olha o que acontece, insira o CPF. Ao clicar em analisar meu crédito agora, o inclina é direcionado para o cadastro CPF. Após cadastrar o CPF, o usuário aguarda alguns minutos para análise de crédito. Aqui o usuário já diminuiu a burocracia. Tá vendo que você está explicando o fluxo? E isso ajuda bastante a entender. Da forma como você colocou aqui, olha, tá vendo que fica meio jogado? E o que é o verde, o que é o amarelo, o que é o vermelho, não dá para entender muito bem. Beleza? Então, primeiro teste de usabilidade. Então, pode dar para melhorar o fluxo aqui. O primeiro teste de usabilidade foi feito com 2 usuários. O primeiro aplicativo elaborado em Rabisco Frame foi entregue a 2 usuários via Zoom. A observação apontou que há um problema com uma das telas, já que os 2 usuários tiveram dificuldades em entender a ação a ser realizada. Sendo assim, foi alterado. Olha só. Então, você tinha a tela do primeiro protótipo e aqui a nova tela. Legal. Tá vendo por que é legal? Você faz no papel, você já descobre o que pode melhorar e já toma a decisão sem precisar ter nem encostado em software para demorar mais, né? Então, você toma decisões bem mais rápido. Eu já fiz testes que, assim, pessoas passaram semanas analisando a situação e eu precisava saber se a solução era boa ou não. O que eu fiz? Desenhei no papel no mesmo dia. Fui testar com os usuários, voltei com informação. Falando, olha, isso aqui realmente não está sendo tão fácil assim de entender.
E aí, antes de projetar a solução, já tinha uma resposta. Então, isso ajuda bastante, né? Evita a surpresa de você descobrir essas coisas só depois que o software está construído. Então, após a substituição, outros 7 usuários foram apresentados ao app e a usabilidade do protótipo não apresentou grandes dificuldades. O que se observou foi que mas cuidado, olha. Outros 7 usuários foram apresentados e a usabilidade não apresentou grandes dificuldades. Eles entenderam mesmo essas mensagens aqui? Se entendeu, ótimo. Pode ter sido alguma dificuldade minha, né? Aquelas telas que a gente viu no protótipo. O que se observou foi que 3 usuários optaram por pressionar o botão onde as configurações de segurança pré-determinadas do aplicativo eram utilizadas no trajeto. Botão Quero Chegar Bem. 2 usuários preferiram seguir com as configurações pré-salvas, trajetos salvos. Um dos usuários se perdeu nas telas por se incomodar que não haviam resultados visuais de seleção. O último usuário testado recebeu a tarefa de concluir as configurações da primeira preferência do projeto, botão Espero mensagens e ligações, e conseguiu realizar a tarefa. Sendo assim, o protótipo não apresentou necessidade de novas alterações. Cuidado aqui, tá? Você deixou as pessoas navegarem de forma exploratória, tá? E é um teste de descobribilidade para saber o que tem no app. Mas normalmente testes de usabilidade nesse aspecto aqui é interessante você direcionar um pouco melhor. Então você dá uma tarefa, olha, eu quero que você selecione para só receber mensagens da sua mãe. Eu quero que você marque quais são as músicas que você quer ouvir. Eu quero que você configure o GPS no Google Maps para você ir do ponto daqui até na praia de Copacabana, por exemplo. Você vê que você dá uma tarefa clara e vê se o usuário consegue performar. Quando está exploratório demais assim, você não consegue ver. Às vezes a pessoa não entendeu uma coisa e clicou na outra, porque não entendeu a de cima e você não pega isso. Então se você der uma tarefa clara, vai ficar melhor para você avaliar o uso, beleza? Então minha sugestão é essa para você melhorar o teste de usabilidade. De novo, no módulo de UX Researcher tem muito mais dicas de como conduzir, como planejar e como conduzir um teste de usabilidade, beleza? O wireframes e fluxos do usuário. Aqui no wireframe de baixa fidelidade, criamos no Adobe XD a partir dos Rabisco Frames. Então eu vejo aqui que você fez algo bem parecido com o que você tinha desenhado. Beleza? Aqui já é um momento que você já é mais fácil de você testar com os usuários, né? Porque eles já entendem um pouco melhor. Você consegue ver se a hierarquia visual está clara, se os títulos estão do tamanho correto, se a pessoa está conseguindo entender ou prestar atenção naquilo que você quer, se está fácil de setar o alarme aqui, por exemplo, né? Então, vamos lá. Olha, você fez. Você fez, eu não li o artigo inteiro e você fez aquilo que eu acabei de falar. Vamos já dar uma olhada. Aqui temos os fluxos do aplicativo construído a partir do wireframe. O fluxo em azul apresenta a opção mais segura do uso do aplicativo. O fluxo verde indica o fluxo comum depois das configurações e os demais fluxos representam as configurações realizadas pelo usuário. Então aqui o fluxo verde, né, é a opção mais segura. Talvez o Golden Path, o caminho feliz. Será que você precisa desse desenho aqui? Que talvez ele está gerando mais confusão do que está ajudando, né? Para o seu artigo talvez seja melhor você deixar só essa parte aqui. Inclusive nem precisaria da tela do wireframe aqui porque vai ficar mais fácil de ler. Agora cuidado, quem estiver lendo isso aqui no celular, olha o jeito que ele vai ver. Olha a experiência que você vai ter aqui. Vai ser bem difícil de ler, o que está aqui, tá bom? Então, tenta apresentar as informações de um jeito que o usuário consiga ler ou no celular ou aqui. Cuidado com as imagens, tá? Quando for para a pessoa não ler mesmo, às vezes aqui você não quer que ela leia, só queira que você veja que você tinha uma lógica, tá? Mas se aqui você quer que ela leia, tenta deixar de repente 3 itens só em cada linha e aumenta o tamanho das imagens para ficar mais fácil de ler. O mesmo vale para cá, vai ser um desafio ver o que você está falando. Olha, mas aqui você fez a descrição dos fluxos, beleza? Então, a tela principal, o usuário define quais mensagens serão avisadas para ele durante o trajeto, selecionando os contatos liberados. Ele ainda pode configurar que tipo de mensagem será enviada aos remetentes das mensagens. Legal. O usuário define quais ligações. Então, aqui você está explicando o fluxo e isso é realmente importante, beleza? Guia de estilos, cores. A cor primária foi escolhida a partir da logomarca da Fiat, então justificou a decisão. Corroborando essa escolha junto às sensações de atenção ao vermelho que o vermelho traz. A cor secundária foi escolhida por transmitir calma e responsabilidade e confiança. As demais cores foram escolhidas a partir do contraste junto à cor primária. Foram escolhidas outras cores de sucesso, atenção, para ressaltar as escolhas das cores, definir uma quarta tonalidade de azul que pode ser o fundo do aplicativo. Agora vamos lá, um cuidado. Será que aqui você tem um bom contraste com esse vermelho e com esse azul? Vamos colocar aqui, Contrast Checker. Vamos ver aqui, qual que está a dificuldade. Vamos lá, cor primária. Beleza? Cor de fundo. Olha só, você está com um problema grave de acessibilidade aqui. Está bem difícil de ler uma sobre a outra. Você colocou que a cor de fundo seria essa terceira, né? Vamos tentar. 15, 38, 45. Não resolve o problema ainda não é fácil de ler, tá? Então, eu tive essa sensação aqui quando eu vi aqui essa imagem, olha só, quando você desenhou aqui, olha, eu tive uma sensação de que não estava tão
tão destacado o vermelho do azul aqui. Isso acontece porque o contraste não está muito forte. Isso vai trazer problemas de acessibilidade também de leitura, tá? Outra forma de você identificar isso daqui, aqui na Adobe Color Wheel, eu vou pegar a sua cor aqui, a sua cor principal, e vamos ver uma cor sugerida de fundo para ela. Quer ver? Vou colocar a minha cor principal, essa daqui. Se eu colocar uma cor análoga, se eu colocar uma cor complementar, aliás, olha só, a cor complementar aqui, mais adequada para esse vermelho, está sendo esse verde. Mas ainda assim, como essa cor ela ainda não é uma cor que está muito no meio do caminho, pode ser que o contraste ainda não fique tão forte. Então tente adaptar suas cores aqui para você conseguir um contraste melhor, mas mantendo a cor primária que você queria, beleza? Apesar do azul trazer calma, pode ser que você tenha algum problema aqui. Vamos lá na tipografia. Foram escolhidas duas cores para o aplicativo, todas do Google Fonts. A fonte arquivo Narrow, por que todas do Google Fonts? Talvez seja legal você falar que é para carregar mais facilmente, para usar o CDN, né? E isso a gente conversa no módulo de UI Design. Foi escolhida para ser utilizada nos botões primários, a fonte Merriweather. Foi escolhida para estar nos botões secundários, nos textos, nos labels. A proporção 1,5 foi escolhida para determinar os tamanhos, os espaços foram ajustados para melhorar a legibilidade. Beleza, dá para ver que você se preocupou aqui com princípios de tipografia. Botões. Os botões foram criados a partir das cores de tipografia escolhida. Por ser um aplicativo de segurança, os botões secundários se diferenciaram dos primários para intuir o usuário a escolher as configurações mais seguras. Ótimo, mostrou que você sabe que com botões primários dá para você ter uma chamada para ação mais fácil, né? Que chama mais atenção. Foram criados também os botões redondos para funções específicas. Por que redondos? Tá? Por que alguns redondos e por que outros pontiagudos aqui? O redondo ele traz mais calma, ele traz mais confiabilidade. Esse daqui ele é mais rígido, né? Normalmente as pessoas têm a interpretação de que isso aqui é uma ação mais forte. Mas depende muito do contexto. Essas bordas elas podem dizer muito sobre a sua interface, mas aqui essa inconsistência aqui me incomoda um pouco, tá? Talvez seja legal você manter uma consistência. Formulário. Os formulários foram criados também a partir das cores de tipografia. Então você tem aqui os seus campos de formulário. Legal, você seguiu o seu guia de estilos. E você ajustou bastante aqui os inputs, né? Você criou algumas customizações aqui relativamente complexas de você criar nos aplicativos, né? Vai dar um trabalhinho por elas não serem muito próximas do padrão também. Foge do padrão do Material Design, por exemplo. Então, você acabou tendo um esforço maior que você vai precisar testar a usabilidade para você saber se ficou bom ou não. Eu não vou te dizer se está bom ou não, você realmente tem que testar com os seus usuários. Então, a alta fidelidade, a partir do Wireframe, foi desenvolvido o protótipo de alta fidelidade do aplicativo proposto. Esse protótipo foi desenvolvido no Adobe XD a partir do guia de estilos definido. Então, eu tenho aqui, beleza, login, e aí eu venho aqui. Vamos navegar nele aqui no protótipo. Né? Considerações finais. Como meu primeiro case de UX, o processo foi muito importante para o meu aprendizado dentro do briefing real de design. Acredito que os próximos passos virão com continuidade na minha jornada junto ao programa UX Unicorn. Isso aí, aqui você vai tirar essas considerações finais e você vai reescrever elas depois que você tiver feito todo o resto, né? Todos os ajustes. Então, é legal que você faça o teste de usabilidade aqui no final, já siga o passo a passo do módulo de UX Research, de como você projetar o teste, como você planejar o teste, documentar os resultados do teste e você deixa aqui tudo organizadinho com bem mais profissionalismo, tá? Vai ficar bem legal o seu case. Agora, olha só, dentro do seu protótipo, vamos dar uma navegada nele aqui para a gente finalizar a análise. Então, chegue bem, Fiat Argo, vamos lá, login, quero chegar bem, espero mensagens e ligações, trajetos salvos. Vamos ver como é que eu espero mensagens. Selecionar os contatos. Olha, será que isso aqui, eu quero pegar o contato da Joana Dark. Tá? Como é que eu vou chegar no Joana aqui? Eu vou ter que clicar, ter 1000 contatos, né? Como é que vai ser a usabilidade disso? Por isso que é importante você prototipar esses pontos também. Personalidade, e se você der uma tarefa clara para o usuário, né? Escolhe aí o da Joana Dark. Aí você vai ver que ele pode ter algum tipo de dificuldade para encontrar essas informações. Será que o tamanho dos campos está bom para clicar? Né? Então, tudo isso você avalia no teste de usabilidade. Personalizar a mensagem que você quer falar quando você não quiser responder. Será que essa setinha está intuitiva aqui embaixo? O teste de usabilidade vai te dizer também. Vamos lá, quero chegar bem, controlar a música, personalizar a mensagem, salvar minha rota. Beleza, tudo isso daqui, olha, fazer essa navegação aleatória igual eu estou fazendo não vai te dizer muita coisa, tá, André? É importante realmente que no teste de usabilidade você se preocupe em dar uma tarefa clara para o usuário. Nesse caso vai ser melhor do que tentar descobrir a descobribilidade. A descobribilidade você tenta mais fazer assim, olha, eu quero que você olhe no mapa quanto tempo leva para chegar daqui na praia de Copacabana, foi o exemplo que eu dei. E aí você quer ver se as pessoas estão visualizando que há aquela possibilidade de você configurar para ver Google Maps ou Waze se isso chama a atenção delas. Tá? Então você não fala para elas que é para elas fazerem isso, fala que é para ir na praia de Copacabana e ver qual que é a reação quando elas estão lá naquela tela que dá para você escolher o mapa, por exemplo. Cadê aquela tela? Certo trajeto.
Bom, acho que vai ser mais fácil eu mostrar aqui. Ó, por exemplo, para ver se isso aqui chama a atenção deles, olha, o Waze ou o Google Maps. Então, você consegue avaliar a descobribilidade, né, nesse caso, se essa funcionalidade está fácil do usuário entender e saber que ela existe. Então, na verdade, tem várias formas, tem vários propósitos que você pode ter no teste de usabilidade, você pode ver a conclusão da tarefa, pode ver se está fácil encontrar alguma informação, pode ver se está fácil da pessoa encontrar a informação que ela já sabe qual que ela tem que encontrar. Por exemplo, fala que você não quer receber mensagens da Maria, né? Então, vê se está fácil de encontrar esse lugar e você faria esse teste mais diretamente. Eu vejo que aqui, olha só, não está muito bem alinhado a logo com o voltar, então talvez você precise dar uma revisada aqui na consistência e os testes de usabilidade vão te ajudar a descobrir bastante oportunidades aqui dentro do aplicativo que você criou. Então o seu trabalho aqui, vamos ver aqui como é que ficou a avaliação dele. Ficou um trabalho bem legal, André. Eu gostei bastante do seu trabalho. O recrutador que bater o olho aqui, ele vai ver que você passou por todas as fases do processo mais importantes, que você se preocupou com coisas importantes, então agora é o ajuste fino, né? Como eu sempre falo, o meu papel aqui é tentar te ajudar a falar tudo que eu acredito que pode ser melhorado e indicar nos módulos Pegasus do programa UX Unicórnio, onde você tem que aprofundar, já que lá você pode aprofundar em mapeamento, em pesquisa, em estratégia, em writing, você aprofundar naquilo que é mais importante, beleza? Então dê essas dicas, vai direto nesses módulos tentando achar formas melhores para você melhorar seu case. E aqui vamos ver. Contextualização. A gente falou que a contextualização faltou citar as fontes, né? Então você pegou aqui uma contextualização sem respaldo, então vou colocar um 3. Como é que ficou a sua apresentação? Eu gostei bastante da sua apresentação. Você se preocupou aqui com a persona, se preocupou com a jornada, se preocupou em trazer mais visualmente aqui as informações das hipóteses, os gráficos, você trouxe a matriz de priorização, enfim, você tentou. Tem alguns que podem melhorar, como esse daqui. Aqui dá para você deixar à disposição dos elementos de uma forma que seja mais fácil de ler, enfim. Você se preocupou bastante com o visual, ficou legal, mas alguns artefatos podem melhorar. Então vou te colocar aqui com 4 na apresentação. Pesquisa quantitativa. Você teve os aprendizados aqui, eu diria que foram planejados, porque você definiu as hipóteses aqui e você pesquisou em cima deles, mas eu acredito que essa pesquisa pode melhorar ainda, tá? Então vamos lá, dá uma olhada no módulo de UX Researcher, que você vai ver as dicas mais aprofundadas. Vou deixar aqui como aprendizados não planejados. Já o da pesquisa qualitativa, você começou a planejar um pouco melhor, né? Você colocou essas questões, mas eu não consegui ver uma conexão direta aqui. Então, eu vou dizer que os aprendizados foram não planejados. Dá uma olhada no módulo de UX Research, como planejar uma pesquisa, tá? Que você vai ver como melhorar esses aspectos. Na parte de estratégia, a gente falou sobre o seu objetivo, você tentou utilizar o SMART, então achei que ficou bem claro o seu objetivo aqui, tá? Eu gostei da forma como você definiu os objetivos do projeto aqui. Priorização. E com esses objetivos que você definiu, ficou bem claro aqui como eu deveria seguir na minha análise e o que você estava buscando. Então ficou fácil de analisar, estava claro o seu ponto de chegada, né? Onde você queria chegar, e a gente pode dar sugestões muito melhores aqui em relação a como você seguiu esse caminho em direção do seu objetivo. Como é que foi a priorização? Aqui você priorizou, tinha só aquele detalhezinho de você melhorar as escalas aqui, né? Se isso aqui é mais esforço ou se é menos esforço. E a priorização aqui ficou claro, mas você tinha muita funcionalidade. Aqui você priorizou qual problema você ia resolver. Você pode fazer esse mesmo exercício para priorizar quais funcionalidades vão entrar no app, né? Quais funcionalidades vão entrar primeiro? O que você vai entregar primeiro para os usuários? Qual que vai ser o seu MVP? Isso você vai ver no módulo de UX Strategy, como você melhorar lá o seu roadmap. Então a priorização aqui, eu diria que ela foi uma priorização subjetiva, tá? Que aqui você não tem critérios tão objetivos assim para avaliar, ou pelo menos você não demonstrou quais foram os critérios que você utilizou, mas você fez uma priorização. Na parte de interfaces, eu vi que você justificou algumas escolhas, você criou o Style Guide básico, legal que você fez isso, só alguns ajustes, algumas recomendações, então você está aqui com o Style Guide básico, né? Deixa eu ver se você chegou no completo. Tá chegando completo, olha só. Todos os elementos aqui, até os combo box, os sliders, você realmente pegou todos os elementos e você trouxe para cá. Para melhorar, só você podia colocar também como é que o mapa tem que estar dentro do seu Style Guide. Mas eu acredito que aqui dentro do Style Guide você criou um Style Guide até bem completo para isso que você está se propondo, tá? Dar uma nota menor seria injusto com você, que você realmente conseguiu avançar nos fundamentos aqui de uma forma bem legal. Agora, Leandro, como é que eu faço para deixar as minhas telas mais bonitas? Olha, agora você compreende os fundamentos, você entendeu de hierarquia, você entendeu de princípios para criar formulários, princípios para criar botões, aprendeu a criar o guia de estilos, agora as inspirações ajudam também, né? É aqui que vale a pena você fazer aqueles mood boards, dar aquela navegada no Dribbble, ver telinhas mais bonitas e se inspirar com cores, se inspirar com tipografia, mas aqui dá para ver que você já consegue julgar o que vai te ajudar, o que não vai te ajudar, o que é viável, o que não é viável, e você vai conseguir aplicar. E esse processo
processo de inspiração nos treinos é algo também que você precisa exercitar diariamente, né? Todo dia vai lá, vê um pouquinho, que você vai ganhando repertório para deixar cada vez mais bonito. Mas os fundamentos aqui você veio e seguiu os fundamentos bem legal. E teste de escrita, você não fez teste de escrita, né? Por exemplo, definindo o trajeto é o melhor jeito de escrever? No gerúndio? Ou seria melhor você colocar assim, olha, defina o seu trajeto. E os botões eles têm que corresponder, né? Definir o trajeto tem relação com quero chegar bem ou espero, ou seria uma tela de configure o seu trajeto, né? Então, talvez seja uma tela de configuração para ficar mais claro. Quais são as palavras que as pessoas vão entender? Né? E trajeto é a melhor palavra? Ou talvez a melhor palavra seja viagem. Não sei, o que seus usuários estão falando no dia a dia. Quando você entrevista, quando você vê reclamações na Play Store, na Google Store, dá pra ver, olha. Vê lá os comentários na Play Store do Waze, do Google Maps, copia tudo isso, cria lá uma nuvem de palavras para você avaliar quais são as palavras que estão sendo mais utilizadas e você pode trazer isso para o seu projeto, sob a perspectiva do usuário. Essa é uma das possíveis técnicas de Desk Research de palavras, né, que a gente vê lá no módulo de UX Writing. Então, no módulo de UX Writing, você vai ver técnicas para você testar palavras e escrever de uma forma que o seu usuário entenda, tá? Então, UX Writing você não avançou nessa parte. Pontos principais de melhoria aqui: teste de usabilidade, teste de escrita, e melhorar as pesquisas, beleza? Dá uma fundamentação melhor aqui para suas pesquisas. Aqui, de novo, eu sempre falo isso, não quer dizer que seu trabalho ficou ruim, seu trabalho ficou bem legal, ficou bem fundamentado, deu para ver que você se engajou com o processo, que você foi atrás de tentar buscar informações com seus usuários e tá bem legal o seu projeto, tá? Mas o meu papel aqui é te ajudar a dar o próximo passo na sua carreira, então mesmo que esteja muito bom, eu vou tentar encontrar melhorias para você melhorar, beleza? Então, parabéns pelo trabalho. E André, continue conversando com a gente lá na comunidade do Slack. Todas as dúvidas que você tiver, eu e minha equipe, a gente está lá à disposição para continuar te ajudando aqui para você construir o melhor case possível para você se tornar um profissional competitivo no mercado, beleza? Então, até mais. Eu espero que esse case também tenha sido legal e de um crescimento importante para você que está assistindo pela primeira vez, que você nunca viu um case de portfólio de UX, que acreditava que a experiência do usuário era só sobre telinhas bonitas. Aqui você vê que vai muito além disso. Você precisa fundamentar suas decisões de design e quando alguém falar o que é fundamentar uma decisão de design, você vai entender bem melhor agora, beleza? Espero que você tenha gostado e até a próxima.